Boa tarde a todos os vereadores e todas as vereadoras, aos que nos acompanham através das redes sociais, na TV Câmara e Rádio Câmara, a galeria. 27ª Sessão Ordinária, 4ª Sessão Legislativa, 19ª Legislatura, realização hoje, dia 13 de maio, a partir das 14h30. Expediente em votação à ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Leitura do expediente, convidando ao primeiro secretário, vereador Tiago Ferreira, para a leitura do expediente. Número 41, de 2024. Complementando... Está ruim de cá? Ofício número 41 de 2024. Complementando cordialmente, devolvo a Vossa Excelência o autógrafo do projeto de lei número 27 de 2022, o qual, sancionado, se constitui na lei número 9.814 de 2024. Carlos Felipe Varquez de Souza Leão, secretário de Governo. Obrigado, secretário. Vereador Tiago Ferreira. Entrando na tribuna popular, Comissão de Alagamentos do município de Salvador, senhor Edson Alain dos Santos Barros, representante para assuntos inerentes. Vossa Senhoria dispõe de 10 minutos para se expressar à casa. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar primeiramente a mesa e todos os presentes. Prezados, eu me chamo Edson Alain, estou aqui hoje representando não a mim só, mas uma grande comunidade que, segundo o último censo, tem crescido 32% na cidade de Salvador. O bairro Jardim das Margaridas e adjacências, São Cristóvão, e enfim, é um bairro que tem crescido bastante. Paralelamente a isso, nos últimos anos, a especulação imobiliária tem crescido bastante por aquele lado. Mas um dos motivos que nos traz aqui hoje, representando a comunidade, é de ter uma voz para poder falar sobre os constantes alagamentos que têm assolado a nossa comunidade. O nosso bairro tem sofrido constantes alagamentos em condomínios, impedindo o direito de ir e vir da nossa comunidade. Familiares, crianças, tendo que transitar por meio de águas sujas, que também nos levam à questão de saúde pública. Pessoas estão perdendo o seu direito de ir e vir por conta dos constantes alagamentos. E não é só na nossa comunidade, não. Salvador, nos últimos anos, tem passado por grande dificuldade referente às águas. E eu acho que todo mundo aqui tem televisão nas suas casas, ouve rádio e viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por falta de planejamento. Aquelas cidades daquele estado têm passado por dificuldade. E aí a nossa comunidade vem aqui pedir apoio a vocês para cobrar, principalmente do prefeito Bruno Reis, que tem ciência de um laudo técnico que no ano passado demonstrou que toda a tubulação de drenagem da água da nossa comunidade está sobrecarregada. Então, esse laudo foi feito e mostrou que em 2010 tínhamos poucas residências, ou melhor, residências em formato horizontal, lá na comunidade, e hoje a nossa comunidade está repleta de arranha-céus. Então tem muitos condomínios, muitos prédios, e isso sobrecarregou essa via. Então, nesse laudo técnico, que a prefeitura tem ciência, foi colocado um robô com câmera dentro daquela tubulação e demonstrou que a tubulação está sobrecarregada. Então, a água não consegue escoar. Todas as vezes que chove, o nível do rio, do Riacho das Margaridas, sobe e alaga os condomínios, e a gente é impedido
de entrar nas nossas casas. Paralelo a isso, a gente também tem a perda não só material, né? O metro quadrado daquela comunidade, com os últimos anos, ele tem decaído em relação a outros bairros com o mesmo perfil, né? Então, a gente quer apoio da Câmara de Vereadores para que possa cobrar do prefeito Bruno Reis, que tanto tem falado, prefeito, que tem investido em infraestrutura para tratar a questão do alagamento de Salvador. A gente não vê isso na prática. Então, a comunidade tem pedido ajuda. Fizemos algumas intervenções lá, paramos, mobilizamos, juntando a comunidade, para poder chamar a atenção da mídia, para conseguir resolver aquele problema. Infelizmente, a prefeitura só vai conseguir resolver quando a gente estiver na mídia. Então, a gente tem estado na mídia constantemente. Temos vários grupos de WhatsApp, as pessoas de lá indignadas. Infelizmente, hoje, por questão de trabalho, que é um bairro de pessoas trabalhadoras, não temos hoje aqui um grande número de pessoas da comunidade aqui representando, mas tem uma voz de alguém da comunidade que sofre constantemente com esses alagamentos, muitas das vezes tendo que dar a volta por ruas perigosas, colocando em risco a nossa saúde. Mais triste ainda, senhores, é ver pais e mães de famílias tendo que transitar por essa água com crianças no colo. Isso é inadmissível. É inadmissível. Em uma cidade rica, igual a Salvador, temos que conviver com isso. E aí eu sei que a solução perpassa por essa casa, porque os senhores representam o povo e pode muito bem cobrar do prefeito Bruno Reis. Inclusive, em uma reunião com o Ministério Público, porque já tem uma ação tramitando também no Ministério Público, e a Prefeitura tem ciência, em que eles assumem que aquela região, a tubulação está sobrecarregada. Porém, fica um jogo de empurra, onde a Prefeitura é o principal autor para resolver aquela situação. E aí empurra para a concessionária Bahia Norte, a concessionária Bahia Norte empurra para o governo do Estado, mas nós sabemos que a solução está na Prefeitura. A Prefeitura, nos últimos anos, senhores, tem focado em aumentar a arrecadação e, com certeza, não fizeram ou fecharam os olhos para os laudos que mostravam que precisava mexer na rede de drenagem daquela comunidade. Aquela comunidade é uma comunidade que tem um grande rio e o solo todo daquela comunidade ali, ele é úmido. Já começa por aí. Inclusive, no condomínio onde resido, as obras, quando iniciaram, teve dificuldade para a conclusão, porque o solo não era favorável. Então, se a Prefeitura liberou construções, grandes construções ali, tem condomínios de 300, 400 apartamentos e mais torres surgindo. Nós temos mais torres surgindo. Então, o problema não vai ser resolvido se a gente não fizer uma grande intervenção nas ruas, aumentando ali. Eu não sou nenhum perito, não, mas eu li o laudo técnico, que está disponível para qualquer um dos senhores. E lá mostra que aquela tubulação não comporta mais a quantidade de águas que sai dali. Paralelo também a isso, tem a obra da Bahia Norte, que fez uma duplicação na rodovia, jogando toda a água da pista para a parte de baixo. E a Prefeitura pegou essa tubulação da rua e juntou com a água que caiu da pista. E hoje em dia, quando chove, transforma a rua em um grande piscinão. Nos últimos 15, 20 dias, a concessionária Bahia Norte fez um paliativo para mitigar o nosso problema, só que não está resolvendo. Investiram em uma bomba para conseguir bombear essa água para jogar no rio. Porém, a bomba não está resolvendo o problema. E a gente continua, depois das chuvas, tendo que demorar 2, 3, 4, 6 horas para conseguir entrar em casa. Sem comentar que tem o condomínio do lado, a água,
e impede os carros de entrar. E aí o condomínio teve que abrir uma segunda porta de entrada para conseguir adentrar a sua residência. Então é inadmissível, em uma cidade que se paga tanto imposto, como Salvador, em uma cidade que arrecada tanto IPTU, aí eu vou procurar saber do prefeito Bruno Reis onde está sendo investido o nosso dinheiro do IPTU. Onde está sendo investido o nosso dinheiro do IPTU? Então, Salvador hoje é uma cidade que não suporta chuva. Já vem sofrendo ao longo dos anos. Será que a gente vai deixar a cidade que fique registrado transformar em uma Porto Alegre para tomar solução, para conseguir resolver? Eu acredito que não. Enquanto a comunidade estiver unida, a gente vai continuar mobilizado. Vamos fazer intervenções em via pública, se for necessário. Vamos fazer intervenção na casa, panelaço, apitaço, bandeiraço, para chamar a atenção dos senhores, porque aquela comunidade também votou em cada um dos senhores aqui. Então a gente não pode permitir, senhores, que em período de eleição, como está no relatório, que só no mês de setembro iria começar as obras lá e colocou uma bomba que não resolve o problema. E aí hoje a gente está aqui mais uma vez e nós não iremos nos cansar, nos calar de estar em rede social, em mídia, em blogs, dando nosso depoimento. O companheiro Matheus, que está ali, também é um grande militante lá da comunidade, passa por isso, mora em um outro condomínio atrás, sabe disso. Então não é só a rua, a Travessa Acalanto que sofre. O bairro do Jardim das Margaridas hoje, ele fica ilhado quando chove. É triste, senhores. É triste. Quando você está no trabalho e começa a chover e você não sabe se consegue voltar para casa. Infelizmente eu não tenho condições de dinheiro para comprar um jet ski, para conseguir adentrar a minha casa. Então hoje, representando a comunidade, a gente pede ajuda, vereador Silvio. A gente pede ajuda aos senhores para que resolvam o nosso problema. E não façam paliativos, como a bomba que colocou lá, que eles sabiam que não iriam resolver o problema. Porque todas as vezes que chove, a concessionária colocava lá uma bomba móvel, ficava 5 ou 6 trabalhadores e não resolvia o problema. Então, para concluir, a comunidade vem mais uma vez aqui pedir o apoio de vocês, ajuda. Não aguentamos mais ter que entrar quase nadando em um condomínio que paga tanto IPTU. Meu muito obrigado e boa tarde. Algum vereador se inscreve para comentário? Vereador Silvio Humberto. Vereador Augusto Vasconcelos. Vereadora Marta Rodrigues, vereador Telcena, primeiro inscrito, vereador Silvio Humberto. Antes de Vossa Excelência iniciar a sua fala, licença dos vereadores, todas consoantes ao artigo 17, no seu inciso 4º, da Resolução 910/1991, licença e justificativa de ausência dos vereadores André Fraga, Ireuda Silva, Hélio Ferreira, vereador Sidninho, vereador Joseval e também vereador Edivaldo Brito, todos nas suas datas respectivas. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado os requerimentos dos vereadores dito. Vereador Silvio, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas as redes sociais que acompanham aqui esse nosso trabalho. Dizer, senhor presidente, que parabenizar aqui a fala importante e necessária de Edson, Alain e Matheus, que estiveram conosco lá no nosso gabinete, para trazer essa situação difícil, complicada das pessoas que moram no Jardim das Margaridas. O que nós observamos, na medida que a Prefeitura sempre se auto-intitula como gestão de excelência,
eu fico a me perguntar, senhor presidente, meus colegas aqui, se a solução é técnica, né? Ou é uma solução política, a política prioriza a técnica, né? Porque não é um problema do ponto de vista tecnológico, meu caro Edson, Matheus, que para resolver o problema. É uma questão de prioridade, né? Você prioriza, você resolve. E o que nós observamos, que como não é prioridade, as pessoas ficam privadas do direito elementar do ir e vir, né? Porque o problema não é a água, né? Que vai chover. Se você está adequadamente preparado para isso, pode chover, né? Você pode ter um transtorno aqui e acolá, mas o que se observa é que é algo recorrente, é algo que já deveria ter tido uma solução se fosse prioridade da gestão, mas não é. Há outras prioridades, e nesse elenco de prioridades, eu não sei nem se entra como prioridade, as pessoas que lá estão ficam dando jeitinho, e não vai resolver um problema tão sério daquela população com jeitinho. Não se vai resolver um problema tão sério simplesmente dando paliativo. O que precisa é de uma intervenção estruturante, e os moradores já sabem o que precisa ser feito, porque na medida que você fica na sanha arrecadadora de buscar arrecadar, vai construindo os edifícios, os condomínios, e é evidente que isso tem impacto de vizinhança, tem impacto na rede, não é? E sobra para quem? Para a população. Resolve o seu problema de moradia, entre aspas, mas não resolve o seu problema de locomoção, de transporte, o ir e vir fica extremamente comprometido. Então, assim, a sua fala foi extremamente assertiva, porque é preciso se denunciar esse descaso, e não é à toa que Salvador tem os piores indicadores sociais. Porque mesmo quando você vem, né, e aí nós temos que perguntar, e quando afirmávamos a todo momento que Salvador tem se tornado cronicamente inviável do ponto de vista ambiental, esse é um reflexo disso. Então, o que nós cobramos do prefeito é uma atitude, que a atitude que nós aprendemos é uma pequena coisa que faz uma enorme diferença. O problema não é técnico, o problema é político, no sentido de dar prioridade àquela comunidade, para poder resolver o problema. Porque, do ponto de vista técnico, se constrói BRT, não consegue dar jeito ali, na verdade, é a falta de prioridade. E nós estamos aqui, senhor presidente, para exercer o nosso papel de fiscalização e cobrança. Comentário, vereador Augusto Vasconcelos. Pela ordem, vereador Luiz Carlos. Ou comunicação? O senhor quer falar também, não é isso? Sim. Boa tarde a todas as pessoas. Queria parabenizar a fala de Edson, que traz o importante reclame aqui da comunidade do Jardim das Margaridas. Vale dizer que esse problema do alagamento que atinge em cheio o Rio Grande do Sul, como bem disse o Edson, pode acontecer em diversas capitais das grandes cidades deste país, mas é necessário que nós, enquanto poder público, e aqui é o poder legislativo, que fiscaliza as ações do executivo, nós que aprovamos o orçamento da cidade e que debatemos as principais questões do nosso município, temos que colocar no centro da nossa atuação o enfrentamento ao contexto de crise climática que estamos vivendo em escala mundial, mas que tem fortes repercussões em todas as cidades. E aqui em Salvador não é diferente. O que a comunidade de Jardim das Margaridas sofre é um processo que nós já estamos denunciando há algum tempo, é o resultante da ganância sobre o uso da ocupação do solo do município, aliada a uma falta de planejamento e, como bem disse meu companheiro Silvio Alberto, que me antecedeu, a falta de prioridade na atuação em medidas preventivas para evitar os transtornos que aquela população sofre. Nós vamos conviver cada vez mais com chuvas mais torrenciais, com volume de águas muito intenso, em pouquíssimo tempo. E é necessário, portanto, que a nossa cidade adote caminhos para evitar tragédias.
Infelizmente, as gestões da prefeitura, de cerca de 10 anos para cá e até um pouco antes, adotam medidas que vão na contramão dos principais caminhos da proteção ambiental e da prevenção de desastres. Ao invés de assegurar áreas verdes que têm um potencial importante na preservação de vidas, a prefeitura insiste com a desafetação de áreas importantes da cidade. Ano passado, foram votadas as desafetações de 44 terrenos, dos quais 17 áreas verdes, revelando um descompromisso com a proteção ambiental e a preservação, não só dos nossos biomas, como da vida das pessoas, notadamente na periferia, nos bairros populares, onde vive a população mais pobre da cidade, que é a mais atingida pelos desastres. E é necessário que este problema crônico do Jardim das Margaridas seja enfrentado com decisão, com investimentos, com planejamento, mas também enfrentando a ganância, porque erguer prédios sem o planejamento prévio do escoamento da água, sem o estudo de impacto de vizinhança, sem o olhar atento à preservação, não só da legislação ambiental, mas as recomendações urbanísticas de preservação de áreas importantes da cidade, leva a isso, a esse caos que a comunidade de Jardim das Margaridas sofre, que São Cristóvão sofre e que vários outros bairros da nossa cidade sofrem. Por isso, contem conosco nessa importante missão de preservar a nossa cidade, assegurando que os interesses da maioria do nosso povo não sejam subjugados por meia dúzia de especuladores que querem lotear Salvador, porque a nossa cidade não está à venda. Sua inscrita, a vereadora Marta Rodrigues, que dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, a galeria hoje aqui muito bem representada, isso é importante, mas eu quero também iniciar aqui saudando esta liderança que representa também esta comissão que está tratando dos alagamentos, e ele fez aqui de forma muito pedagógica, Edson Alain, a sua intervenção, mostrando para a gente toda essa situação que Salvador vem vivendo lá em Jardim das Margaridas, mas também a gente encontra na cidade como um todo. Por isso que a vinda de vocês pauta esta casa com uma questão essencial para que nós aqui, vereadoras e vereadores, junto com o presidente da casa, podemos também fazer valer, olhar o que já tem, como Edson trouxe aqui o orçamento, e nós vimos aí o que saiu do endividamento da nossa cidade, e a gente vem trazendo esta pauta com muito compromisso para este debate, e que não é só a questão dos empréstimos, das operações de crédito, e mostra como Salvador está vivendo. Aquela área que Edson Alain tratou aqui, é uma área que tem uma verticalização muito grande. Daí o poder público é necessário. A gente tem aqui o ex-secretário da CEINFRA, que está aqui, acho que está escrito para falar, Luiz Carlos. É uma área bastante adensada e verticalizada. E aí isso acaba promovendo situações, e o poder público tem que agir, porque no momento que dá o alvará, vereador Arnaldo Lessa, para a construção, tem que ter também essa responsabilidade com as pessoas que ali adquirem o imóvel e passa a residir diante dessa realidade que nós estamos vivendo em nossa cidade.
Por isso que este debate teve aí o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do governo federal, para concluir, senhor presidente, e a prefeitura também teria que ter apresentado, o ex-secretário que retornou pode trazer também esta informação para encaminhar e resolver. Mas enquanto isso não tem, a prefeitura tem que trabalhar, presidente, na redução de danos, porque ali são vidas, são pessoas que habitam naquela área e é importante garantir por parte do poder público o respeito e a dignidade. Por isso que é uma questão de direitos humanos. Por isso, presidente, gostaria também de encaminhar para a gente pedir também os projetos que foram escritos, encaminhados junto ao PAC, junto ao governo federal, para poder a gente refletir, assim como foi feito também na Cidade Baixa, olhar também essa outra área da cidade, onde está localizado, que é de tamanha importância, principalmente para a população que ali habita. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Telcena, para fazer os comentários. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e todos aqui presentes nessa sessão. Ouvi atentamente aqui a Comissão de Alagamento de Município de Salvador, senhor Edson Alain. Quero dar parabéns, Alain, por esse pronunciamento. Fico muito orgulhoso de um pronunciamento, mesmo depois de 20 anos como vereador em Salvador, nunca consegui ver aqui um pronunciamento desse, falar dos alagamentos de Salvador, da nossa cidade de Salvador. E aí a gente fica se perguntando, o que é que está acontecendo com as chuvas torrenciais que atingem a cidade? Será essa comissão pode ser estendida a todo o país, como a gente está vivendo? As ocasiona o que é que vem acontecendo nos outros países, todas essas ações que vêm acontecendo no mundo inteiro. Hoje mesmo, ontem mesmo, na televisão, eu tive a oportunidade de ouvir um cientista, um dos cientistas, afirmando que vai acontecer o que aconteceu em Porto Alegre, ações piores ainda, que a própria natureza, o número de chuvas vem acontecendo em todo lugar. Aí me surpreende quando, faltando 4 meses, 5 meses de eleição, me aparece uma comissão de alongamento da cidade de Salvador. E a gente fica surpreso, porque é o mais interessante que a gente tem visto acontecer nesse tempo todo. Nunca aconteceu nesses últimos 10 anos nenhum acidente de morte na cidade de Salvador. Claro que tem tido alongamento em alguns lugares, na Cidade Baixa vem acontecendo, no Jardim Margaridas, eu já vi casos, inclusive minha sobrinha, que era da creche, ficou inundada com isso. Mas era acontecendo naturalmente, que vinha acontecendo, das próprias chuvas que vinha acontecendo. A cidade de Salvador é uma cidade complicada, difícil, com um crescimento desordenado muito grande, muita subida, muita descida, e o crescimento dessa comunidade ocasiona esse problema cada vez maior. A gente vem fazendo uma colocação que as 44 áreas abandonadas, não eram área verde não, áreas abandonadas, esquecidas, e que é revertido na venda, trazendo bens para a comunidade. E a gente se surpreende que essas ruas vai ocasionar mais problemas de proteção ambiental. Ao contrário, a gente se questionou muito com o RT, todo mundo questionou a questão ambiental, e você vê, criou-se o BRT, e o número de plantas que foram
feito isso, melhorando a proteção ambiental. Então, em um momento como esse, em que a gente começa a discutir uma cidade que realmente, quando chove, inunda diversas áreas, é uma situação natural devido ao nome das chuvas. Por mais cuidado que se tem, onde o prefeito tem antecipado, o serviço da drenagem é feito nas ruas, a empresa e a prefeitura têm trabalhado no processo de chuvas, ocasionando realmente uma melhoria e não tem acontecido morte em Salvador, esses últimos tempos dos acidentes. Então, é um caso em que a gente fica realmente surpreso. Depois de tantos anos, eu consegui descobrir aqui uma comissão para discutir o alongamento da cidade de Salvador. Esse realmente, no momento político, você pode ficar calado para os outros ouvir primeiro. Eu ouvi vocês, tive educação, tem educação também. Então, é um momento como esse que as pessoas estão preparadas para isso. É uma comissão que vai discutir o alongamento da cidade de Salvador. Então, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Vereador Teocena, vereador Teocena, por favor, nos dê a honra de ocupar a cadeira de secretário aqui. Para comentário, vereador Arnaldo Lessa, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, a comissão de alagamento, você não é de alongamento não, viu? Não é para alongar Salvador não, é para alagar, combater o alagamento. E alagamento só se combate com obra de infraestrutura, obras de intervenções. E aquela região da nossa cidade, de um lado ou do outro, tem problemas grandes com seus canais, com os córregos, que não são limpos, dragados, preparados para a chuva e muito menos revestidos e protegidos. Do outro lado, existe uma obra que é o canal do Jaguaribe, que vai desembocar na nossa orla, e esse canal que está sendo executado pela Condé, ele tem um impacto ali em São Cristóvão, naquela região do Caçange, que é o lado oposto ao problema que está sendo levantado aqui pela comissão. E, Otel, eu tenho muito respeito a Vossa Excelência, temos que parabenizar a juventude, os líderes comunitários que se organizam e que se manifestam a respeito dos problemas que eles estão vivenciando ali. Aquela área, meu companheiro vereador Teocena, do Jardim das Margaridas, é uma das áreas mais adensadas. O maior conjunto de prédios construídos de Minha Casa Minha Vida, né? Naquela região ali, eu acho que aquela população, se não triplicou, está perto disso, com aquela verticalização enorme que está acontecendo naquela região. E, obviamente, com essa ocupação de verticalização, aumenta, eu não sei nem quanto por cento do Jardim das Margaridas tem o tratamento de esgotamento sanitário. Se o Bahia Azul já chegou ali no jardim para fazer a captação, ou que aqueles dejetos, aquele esgoto produzido por esses prédios, vão jogar nesses canais. Conheço muito bem ali, eu ajudei a comunidade a construir uma ponte para fazer uma ligação ali perto da Igreja Católica, e tem um canal gigantesco ali naquela área. E esse canal está lá cheio de mato, cheio de lixo, sem limpeza, e isso é um trabalho, queiramos ou não, obrigação do município, fazer a manutenção, fazer a limpeza. Eu já conheci áreas, e você também conhece, que tinha esse problema, vou falar da rua Esteves de Assis, da rua Valério Silva, lá na região do bairro chamado Sertanejo, que as pessoas tinham blocos dentro de casa que botavam para sair da cama e não pisar na água, porque alagava as casas a qualquer chuva. E um trabalho feito nessa casa por mim e por outros vereadores, naquela época a Vossa Excelência não estava aqui ainda, mas da gestão do prefeito Mário Kertz, e olhando o professor Edivaldo Brito aqui, vou me lembrar da Base Sapateiros, o revestimento no governo Roberto Santos, pela prefeitura, daquele canal que passa no meio da Base Sapateiros, o Rio das Tripas, ou o rio que
que ali passa, né, tamponado, essas áreas deixaram de ter alagamento, porque houve intervenção pública, porque houve organização, porque houve. O que os jovens e a liderança ali estão nos pedindo é apoio para uma macrodrenagem, para uma limpeza, para um projeto de vereador, já com tolerância da mesa, o sofrimento, concluindo, senhor presidente, daqueles moradores não será uma solução, mas será uma diminuição dos impactos, porque depois que há o alagamento, vem as doenças, leptospirose e tudo. E concluindo, senhor presidente, eu tive o desprazer de conhecer, concluindo, e convidar todos, um conjunto habitacional construído pela Prefeitura, e meu colega, vereador Luiz Carlos, foi secretário, sabe o que é que eu estou falando, Vivendas do Mar, ali na região do Alto, na região de Santo Tomé de Paripe, que foi construído sem, agora que a Prefeitura está fazendo a rede de esgotamento sanitário lá, e Vossa Excelência está de parabéns, que iniciou agora, depois do conjunto construído, entregues, 400 e poucas famílias, agora é que está sendo feito a rede de esgotamento sanitário, de drenagem daquela região, e Vossa Excelência sabe o que é que eu estou falando. Parabenizo pela iniciativa, mesmo que tardia, mas que acontecendo. Portanto, qualquer chuvinha ali também alagava tudo, apesar de estar no alto. Portanto, o que o morador está pedindo, meu companheiro vereador, é que nós possamos apoiá-lo, Vossa Excelência já está encaminhar um projeto com para 5 minutos. a drenagem do Jardim das Margaridas. Qual o seu problema, moço? Qual o seu problema? O senhor se contém, eu vou pedir que o senhor se retire daqui. O senhor está muito agitado. Contenha-se, por favor. Vereador Luiz Carlos, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, vou ser rápido aqui, tentar responder ao orador. Primeiro, que aquele conjunto, Lessa, do Vivendas do Mar, não foi construído pela Prefeitura, aquilo faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, que lá atrás, a empresa que ganhou a licitação, viu, vereador Armando Lessa, a empresa que ganhou aquela licitação faliu, teve que abrir nova licitação, e aquilo faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura, mesmo assim, sem buscar desculpa nem culpado, está fazendo a drenagem, porque ela não tinha responsabilidade inicialmente naquele projeto. Primeira coisa. Segundo, falar o seguinte, presidente, que eu tive a felicidade de ser indicado como secretário de Infraestrutura, onde fiquei 3 anos e fração. Nesse período eu pude realizar um projeto de drenagem da bacia do Ipitanga, do Cobre e de Itapajipe. Terminei esse projeto porque projetos de drenagem são projetos caros e demorados, Martas. Concluí o projeto e ele custa 21 milhões para resolver essas 3 bacias. Conseguimos, a Prefeitura, fazer o plano de saneamento básico, cuja estimativa para um universo de 20 anos, professor Silvio Humberto, é 41 bilhões para resolver o problema de drenagem, água e esgoto, que é de responsabilidade da Embasa. Só água e esgoto é 17 bilhões para resolver o problema de água e esgoto de Salvador. 3 bilhões e 700 milhões para resolver o problema de drenagem, no universo de 20 anos. E aí, a gente vai lembrar que o nosso orçamento é 12. Para 41, a gente está bem distante. Mas vamos perseguir como a gente vem perseguindo. Nós estamos fazendo a revitalização e urbanização de 34 canais. Canais que recebem esgoto in naturo, que devia ser tratado pela Embasa. Nós estamos fazendo. Ali o canal da Fronteira, entre 7 de abril e São Marcos, é um exemplo, lá da Teodoro Sampaio. Mas eu queria responder aqui também o fato, lá da Travessa Calanto. Ali houve um estrangulamento.
E parte da responsabilidade ali é da Via Bahia, que quando ela fez, não fez com um dimensionamento suficiente para escoar água. E ela não foge da responsabilidade, apesar de ser tão criticada, e com muita razão, vereador Hernandes, mas a Via Bahia resolveu conversar, dialogar com a prefeitura, para não resolver apenas um ponto, uma questão pontual, resolver como um todo. E a prefeitura se disponibilizou, na minha gestão, em fazer o projeto, e a Via Bahia resolver a questão da obra como contrapartida, já que ela tem boa parte da responsabilidade. Então, o problema de drenagem, de água, de alagamentos, não é uma coisa simples, que se resolve em 3 minutos de discurso. Eu, outro dia, para concluir, presidente, fui aqui ver o canal da Luz Maria, 2 horas da tarde, o sol queimando nossa cabeça, e o canal enchendo, sem chuva, mas enchendo o contrário, porque você tem um problema de cota. Então, para concluir, vereador, para resolver muitos dos pontos de Salvador de alagamento, por exemplo, você tem que fazer o que está fazendo Portugal, que é... Pronto, ele agora é o presidente ali, ó. é ele que manda agora. Pronto, então está feito. Não vi a sua manifestação enquanto Lessa falava. Ele está dizendo quem fica e quem não fica então, agora. Isso. Ele está então, Portugal está gastando 20 bilhões de dólares para resolver. E como é que resolve? A gente sabe que é com as bacias de contenção. Mas, infelizmente, a gente vai ter que ir perseguindo isso, como vimos perseguindo ao longo dos anos, com muito trabalho, esforço e investimento. Obrigado, senhor presidente. Pedi ao primeiro secretário, vereador Tiago Ferreira, a verificação do quórum para que tenhamos legalidade para continuar a sessão. Verificação de quórum. 11 vereadores na casa. Não havendo quórum, declaro a sessão encerrada, convocando outra para dia e hora regimental, desejando a todos que nos acompanham, aos que estavam aqui participando na galeria, a rede social, a Rádio Câmara e TV Câmara, a todos boa tarde e até a próxima sessão. É isso, você que está aí de casa acompanhando, a sessão acabou de ser encerrada por falta de quórum, houve uma verificação aqui, os vereadores não estavam em quantidade suficiente para dar continuidade, mas a gente vai continuar com os nossos debates aqui. Se você esteve acompanhando até então, você viu como o debate aqui estava acalorado em torno dos alagamentos na cidade de Salvador. E agora eu vou conversar com o vereador Silvio Humberto, que também traz uma outra questão, não sei se você vai continuar falando dos alagamentos, as duas coisas, vamos continuar falando aqui, mas também ele traz uma questão importante. Hoje é dia 13 de maio, é o dia marcado na história como o dia da libertação dos escravos, né, vereador? O que o senhor tem a falar sobre essa data para a população negra? Pois é, antes que é reflexo disso, que se você chegar no Jardim das Margaridas, quem é a maioria que está lá? Quem é que sofre o racismo ambiental? É o nosso povo, que não tem saneamento, que sofre com as obras de macrodrenagem, que podem sempre ficar para depois. O que foi importante a sociedade civil ocupar a tribuna popular, cumprindo o seu papel de fiscalizadora, de quem paga seus impostos, né, e exige a contrapartida, que às vezes a gente sabe que, teoricamente, se você paga imposto, não deveria ter, entre aspas, a contrapartida, mas você é um cidadão e a prefeitura não pode visitá-la ou visitá-lo durante o período da eleição, né? Lembrar de você durante o período da eleição. Então, assim, o problema aqui não é técnico, o problema é de prioridade política para poder resolver o problema, simples assim. Então é isso que o debate aqui foi importante por isso, porque a sociedade civil ocupando esse seu lugar. E hoje, né, a gente não pode deixar passar literalmente em branco, né? Hoje, o 13 de maio, tem uma festa importante hoje, lá no município de
de Santa Amaro, a festa do Bembé do Mercado. São 135 anos dessa insurgência que as pessoas foram tomar as ruas, os terreiros de candomblé desceram para, naquele momento, celebrar o 13 de maio, minha gente, porque é importante que a gente sempre diga, é um momento histórico de quebra das correntes, mas o problema não é o 13, o problema foi o 14 de maio, que até hoje nós vivemos e não chega esse final, que é refletido na violência sobre a juventude negra, que é a violência de consumo, quando você entra no mercado, as pessoas seguem você, quando você vai comprar alguma coisa, que alguém fica lhe dando o preço antes de você perguntar. Essa situação indigna que ainda nós vivemos, o fato de você olhar para a Prefeitura de Salvador, para as gestões dessa cidade e a gente não se vê, nós somos a maioria e ainda não conseguimos chegar lá, né? Mas é importante a gente ter em mente também que às vezes quando nós falamos, e hoje tem muito em moda assim, discutindo os pretos o preto no topo não serve para nós, é muito pouco, é chegar no poder, o poder você chega com a política, por isso que discutir hoje o 13 de maio, que a gente afirmou, o 13 de maio não é nosso dia para afirmar o 20 de novembro, mas o Bembé do Mercado conseguiu conservar isso, lutar a trancos e barrancos, né? São 135 anos afirmando, porque o problema foi a narrativa que se construiu sobre o 13 de maio, né? Onde deixou os brancos como protagonistas. A gente lutou, quando chega no final fica parecendo que foi algo, uma dádiva, né? Então, por isso que a gente tem que reafirmar, o Movimento Negro já qualificou o 13 de maio como Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Então, esse é um conjunto de coisas, por isso que a gente tem que afirmar essa luta todos os dias, né? É a luta para a igualdade para valer, porque discriminar custa muito caro. Olhe, assim, no mínimo, impede que as pessoas vivencie plenamente o seu potencial, simplesmente ser uma pessoa. Uma cidade que tem uma criatividade enorme, uma cidade que tem, assim, inventa o samba reggae, né? Inventa o samba junino, né? Salvador, assim, dá régua e compasso a muita gente, mas a nossa população ainda vive em volta, né? Circundada, quase algo fechado, com esse círculo vicioso da pobreza, onde você trabalha muito e ganha muito pouco. Os mesmos, aqueles que mantêm os privilégios brancos, continuam a, assim, tomarem conta da cidade. Foram os mesmos que, quando saiu do século XIX, né, na virada do século XIX para o XX, você chega no XXI, as mesmas pessoas. E a gente não pode se iludir o fato de algumas pessoas negras individualmente estarem chegando, que você está tendo uma mudança significativa. É evidente que há mudanças, mas muito pouco diante do que nós merecemos e quanto essa cidade pode. Não pode mais porque o racismo impede que as pessoas sejam plenas. Eu estou falando tanto aquilo que acontece individualmente, isso não é preconceito. Não é uma ideia preconcebida que tem sobre mim, sobre você, sobre as pessoas que aqui estão. É racismo. Racismo tira a sua condição de humanidade. Libertou-se, você tirou a escravidão, os grilhões, mas ficou uma outra aqui também, e que a gente não pode, e isso se reflete na educação, na saúde. Por que as mulheres negras precisam sentir mais dores na hora do parto? Né? Às vezes tem a música Mãe que a mãe no parto sente dor, mas por que quando são as nossas pessoas negras, as mulheres sentem mais? Então isso é fruto do racismo. Os serviços públicos nos lugares de maioria negra, eles ficam sempre aquém das nossas necessidades. Porque se aqui a educação e saúde funcionasse, Salvador tinha dado um salto civilizatório e não teria perdido pelo menos 10% da sua população em 10 anos. Então isso tem tudo a ver quando você olha o desperdício de talentos que nós perdemos diariamente quando nós perdemos a nossa juventude para a violência. Seja pela ação letal, né, do Estado, ou seja pela inação e pela disputa. Então isso são talentos que estão indo embora por falta, literalmente, de oportunidade. E outra coisa que, assim, nós não podemos, numa cidade como Salvador, o 14 não chega ao final porque também não tem creche. O número de creches é insuficiente, isso bate diretamente no bolso, no orçamento da sua família. Né? Isso não é um problema das mulheres, não, isso é um problema familiar. E isso atinge, sobretudo, a população negra. Então, é por essas e outras que a gente continua afirmando que nós lutamos. Ou nós temos que fazer política com um P bem grande, porque é a política que tem condições de mudar e a gente junto num grande processo de aquilombamento para entender que a gente precisa fazer coisas para além do discurso da valorização. Está valorizando, digo, tá bom, valorização, cadê o dinheiro?
Cadê os financiamentos, os recursos públicos para as áreas que são essenciais e que nos atingem diretamente? Valorização pela valorização pode deixar que os blocos afros e as outras organizações estão fazendo aí. Então, é muito pouco que se oferece em termos de políticas públicas a essa cidade. Salvador precisa de uma outra visão, uma visão antagônica, né? Onde nós temos que ser os protagonistas, assim, o carro-chefe de quem puxa a nossa cidade. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar assim, presos em um looping onde o dia 14, chamado 14 de maio, o dia seguinte, não chega ao seu final. Mas estamos aqui para afirmar os nossos compromissos. Saravá, os pretos e pretas velhas. Muito obrigada, vereador Silvio Humberto, trazendo aqui uma reflexão importantíssima. E a gente continua aqui o nosso debate. O vereador Arnaldo Lessa vai aqui agora comentar um pouco mais sobre a questão dos alagamentos, não é isso, vereador? Comentar sobre os alagamentos só não. Solicitar uma solução. Quer dizer, um problema desse você não resolve com ações paliativas. Se faz um projeto de macrodrenagem para o Jardim das Margaridas e seu entorno, como o governo do estado está fazendo no outro lado, né, no Caçange, o canal do Jaguaribe, passa no outro lado com desapropriações, com alargamento, com limpeza, que vai desaguar na praia de Piatã, com o canal que é uma obra que passa pelo Caçange, São Cristóvão, vai até, passa pelo bairro da Paz, desemboca na praia de Piatã com o canal do Jaguaribe. É Jaguaribe aquele pedaço e Jacuípe, Jaguaribe e Jacuípe, os dois canais que se entroncam, uma obra de macrodrenagem, de soluções definitivas, com revestimento, com alargamento e evitando, portanto, que as cheias transbordem, prejudicando ali aquela região da ABB, a região da faixa baixa do Coqueirinho de Itapuã. Essa é uma obra de infraestrutura de macrodrenagem, uma obra cara, agora uma obra que requer planejamento, requer, acima de tudo, disposição de fazer com que ela aconteça. Não uma obra eleitoreira, não uma obra que o vereador vai lá, dá uma limpadinha, não. Essa região é uma região que a população hoje é 3 vezes mais do que há 10 anos atrás, que é a região que mais se construiu Minha Casa Minha Vida em Salvador. Quem liberou esses alvarás para a construção? Essa é a pergunta. Esses prédios construídos de 10, 15, 18 andares naquela região ali, tiveram os seus alvarás de construção liberados por quem? Pela Prefeitura Municipal de Salvador. Para a liberação de um alvará, existe todo um procedimento, existe todo um questionamento legal. O impacto de vizinhança, a questão do canal próximo, os recursos para que não haja problema, e somado a isso, aí eu trago para mim, né, a Embasa precisa explicar se naquela região, ali com aquele adensamento habitacional, se existe o projeto implantado o Bahia Azul, ou seja, a captação do esgotamento sanitário, ou esse esgoto produzido por esses prédios todos estão sendo jogados nos canais, que é mais grave. Isso é mais grave. Então, existe a pergunta sobre a Embasa, e eu vou fazer isso à imprensa, saber se no Jardim das Margaridas foi implantado o Bahia Azul, se aquela região está com o saneamento básico normal, porque as pessoas, quando pagam a conta de água, tem um percentual de 80% do que se consome de água para o esgotamento sanitário. As pessoas pagam, não estão nem sabendo. E, às vezes, paga e não tem esse serviço. E, ao lado disso, a prefeitura, queira os vereadores de governo ou não, é responsabilidade do município fazer, né, a manutenção, a limpeza. O Jardim da Margarida eu conheço, é cortado por canais em todas as áreas. Aqueles canais estão cheios de mato, cheios de lixo, obstruídos, óbvio que vai alagar. Óbvio que vai alagar, e algumas áreas vão sofrer mais do que outras. Então, ao invés de ficarmos aqui somente achando que é denunciável, não, existe uma constatação, os moradores vieram aqui, graças a Deus se organizaram, criaram uma comissão, e essa comissão está fazendo a denúncia à Câmara, e cabe a nós observar a denúncia, visitar a área, como eu vou fazer, como tenho feito em outras áreas, visitar, verificar a gravidade do problema e encaminhar ao município uma solução. Se essa solução vai ser hoje, amanhã ou daqui a 1 ano ou 2 anos, não sei. Vai depender da priorização, da prioridade que o município der ao assunto. E ao lado disso, vamos encaminhar, quando der,
fazer um estudo de macrodenagem nessas obras do PAC, se o Estado pode fazer a sua parte, como está fazendo no outro lado. Essa denúncia aqui é de um lado, do lado do Jardim da Margarida, no outro lado é Caçange, é São Cristóvão, é uma região que está sendo feito o canal do Jaguaribe, que é uma obra que vai desembocar na Praia de Salvador, que está sendo tratada não somente do ponto de vista de infraestrutura, como melhorando a qualidade da água que chega ao mar. Isso aí, muito obrigada, vereador Ardano Lessa. E esse é o papel da Câmara, receber a população, ouvir as suas demandas e averiguar para ver o que é preciso ser feito e solucionar os problemas da população. Vereadora Laina, vereadora Cleide, estão aqui agora para comentar também essa discussão aqui em torno dos alagamentos na cidade, né? Exatamente. Na verdade, a gente vive uma grande crise, né? Na verdade, o Brasil inteiro está debatendo isso, não só o Rio Grande do Sul, mas também o Maranhão já tem 30 municípios que estão debaixo de água. E a gente tem vivido em Salvador situações muito semelhantes, né? No processo do quando chove, basta 30 minutos de chuva, a cidade está completamente alagada, não tem trânsito, não tem possibilidade, abre um monte de buraco. E, na verdade, o que a gente quer debater é isso acontece em razão de um debate que a gente tem trazido há muito tempo, que é sobre crise climática, é sobre desmatamento ao meio ambiente, destruição das áreas verdes. Há quanto tempo a gente debate nessa casa a importância de garantir a área verde em Salvador? Então, o que a gente tem visto é que a Prefeitura de Salvador, enfim, está pouco ligando para o futuro da nossa cidade, mas também, enfim, o futuro das nossas crianças mesmo, né? Como é que a gente vai pensar uma outra cidade que não seja uma cidade de concreto? Uma cidade com um monte de prédio, tapando vista, mas também tapando brisa e sem garantir, de fato, que a gente consiga respirar nessa cidade. Então, acho que essa comissão vem para fazer um debate. Houveram vários desrespeitos de vários vereadores da bancada do governo, porque essa é a prática deles, né? Desrespeitar a população, porque a Prefeitura de Salvador tem uma prática de não querer ouvir a população de Salvador, não faz audiência pública para fazer desafetação, não quer ouvir os espaços, né, onde vão ser diretamente afetados, por exemplo, né, alguns terrenos em específico que estão sendo vendidos. Não há debate sobre isso. Não quer se ouvir a população. Então, aqui, eles fizeram exatamente isso, né? Então, acho que é um debate que a gente entende como estrutural, né, Cleide? É isso, né? A gente tem acompanhado, né, essa prefeitura fazer a maquiagem da cidade de Salvador e a gente tem aí como uma experiência, uma grande experiência, tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Então a gente precisa aprender também, né, com essas enchentes, esses alagamentos que têm acontecido, porque não está só afetando o Rio Grande do Sul, mas afeta o Brasil, né? E a gente precisa, inclusive, pautar essa discussão aqui dentro. E hoje nós recebemos a visita, né, dessa comissão de alagamentos importantíssimo para a cidade de Salvador. Isso aí, muito obrigada então, vereadoras. E a gente vai seguindo aqui também na nossa programação. Você que está de casa nos acompanhando, no carro, no trabalho, ou no rádio, na TV, a gente está aqui toda segunda, terça e quarta-feira, por volta das 14h30, para mostrar para vocês tudo que o seu vereador e todos os outros vereadores têm feito pela nossa cidade. Continue na nossa programação até amanhã com o nosso colega André Luiz.